Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada através do tempo para que você adormeça facilmente e com proveito. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história da escravidão. Esta é uma narrativa sobre uma época em que o medo estava em toda parte e a humanidade se tornou uma mercadoria. Imagine uma era onde um único olhar, não interpretado de certa maneira, poderia trazer homens com chicotes e expressões severas até você. Revelaremos por que foram criados. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente consideravam normal acorrentar outros seres humanos para seu próprio benefício. É loucura pensar que algo tão básico como a liberdade poderia ser negada a alguém. Esta é a história de uma época em que um simples olhar ou sussurro poderia ser motivo de castigo severo. Frequentemente imaginamos a escravidão como sendo esses tempos sombrios com muitas pessoas em correntes, mas na verdade era um sistema muito organizado. Os senhores de escravos eram muito estratégicos e funcionavam como uma máquina bem azeitada. Eles mantinham as cidades sob controle. Bastava uma pessoa bater em uma porta, sussurrar algo no ouvido de alguém, e, pronto, podiam apontar alguém como escravo fugitivo e causar-lhe problemas. E então, de repente, o destino desmoronava. Começava com pequenas coisas, um olhar estranho, uma risada alta demais, um comportamento que parecia insubordinado aos olhos dos senhores. Sussurros invejosos iniciavam uma corrente que terminava apenas com um açoite ou coisa pior. Reis e mercadores puxavam as cordas, e pessoas se tornavam peões em seu jogo de poder, escondidos sob a capa da economia. Vamos tomar um exemplo para sentir o espírito daquela época: os traficantes de escravos. Você já ouviu falar sobre a viagem nos navios negreiros? É um conceito bastante assustador. Alguém seria amarrado e amontoado em um espaço minúsculo no porão de um navio, e depois veríamos o que aconteceria durante a longa travessia do Atlântico. Se morressem, significava que seus corpos não aguentaram, mas suas vidas já haviam terminado no momento em que foram capturados. Mas se sobrevivessem à viagem, eram vendidos, e o trabalho extenuante os aguardava de braços abertos. Soa como humor negro, não é? Mas milhões de pessoas passaram por essa atrocidade, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, podemos? Vamos passear por fazendas onde o ar estava impregnado com sons de correntes rangendo, chicotes estalando e gritos de dor. Descobriremos como a escravidão moldou destinos, construiu impérios e deixou um rastro que muitos prefeririam esquecer. Por que esse pesadelo começou? As pessoas viviam em um mundo onde a ganância guiava cada passo que davam. O que você come, como trabalha e o que pensa. Mas quando alguém ousava questionar a condição de escravo, era visto como uma ameaça por alguns. Eles chamavam essas pessoas de rebeldes. Esses rebeldes eram geralmente pessoas comuns que buscavam sua liberdade, ou que questionavam a ordem estabelecida. Os senhores os viam como um perigo para a ordem que mantinha a sociedade unida. Eles eram muito perspicazes à sua própria maneira. Os açoites quebravam corpos, e as palavras extraídas durante os interrogatórios quebravam vidas. Mas tudo isso era para o mesmo propósito. Vamos contar algumas histórias que farão você pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de... Bem, você terá que ouvir para acreditar. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso das correntes, sobre mulheres cuja beleza se tornou motivo de agressão. Vamos falar sobre aqueles que pagaram com suas vidas por sonharem com liberdade. E, claro, falaremos sobre como o mundo continuou até que desmoronou sob o peso da dúvida. O medo tocou o mundo, e seus ecos ainda podem ser sentidos nos arquivos históricos. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver as chamas daqueles tempos iluminarem nosso entendimento da história. Então, segure-se, porque há algumas descobertas incríveis pela frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os séculos passados. Agora, vamos voltar ao início, a escravidão. Nascida em uma época em que diferentes civilizações enfrentavam desafios de seus próprios membros, é importante entender que essas sociedades não estavam, de fato, enfrentando demônios em forma humana. Em vez disso, enfrentavam ideias que minavam seu poder. Do século XV ao XIX, a escravidão se espalhou pelo mundo, surgindo em colônias e plantações, entre fazendeiros e comerciantes que começaram a ver pessoas como propriedade. Os europeus viam os africanos e povos indígenas como diferentes, e eles se destacavam entre os outros grupos. Essas pessoas não estavam apenas desafiando a autoridade, mas a própria ordem que mantinha o mundo unido.
Os escravos estavam principalmente localizados nas Américas, especialmente nas regiões produtoras de algodão, açúcar e café. Eles eram tratados como mercadoria e acreditava-se que estavam destinados a servir. Nas Américas, a escravidão moldou sociedades inteiras. No Brasil, nas Antilhas e nos Estados Unidos, os escravizados trabalhavam em condições brutais nas plantações. Suas vidas eram marcadas por violência e exploração. Seus senhores, muitas vezes, justificavam tal tratamento com argumentos pseudocientíficos sobre a suposta inferioridade racial. A escravidão assustava e fascinava as pessoas ao mesmo tempo. Governantes e comerciantes precisavam dela para manter seu poder e riqueza. Se as pessoas começassem a questionar o sistema, quem trabalharia nas plantações e obedeceria às leis? Os defensores da escravidão não queriam que as pessoas se rebelassem, mas suas ideias quebraram o mundo que conhecíamos. Então, as sociedades escravistas decidiram agir. Nos primeiros anos, os traficantes não estavam apenas sentados em portos com penas e livros. Eles usavam força e espetáculo para mostrar a todos que não se podia desviar das regras. Escravos eram subjugados por marchas forçadas e violência, em vez de longos julgamentos. Era uma guerra com ideias que ameaçavam a ordem ferindo pessoas. Usavam punições que pareciam mais rituais do que a busca pela verdade. Uma forma era entregar um ferro quente ao escravo e forçá-lo a segurá-lo nas mãos. Se a pele queimasse e ele suportasse a dor sem reclamar, isso era considerado um sinal de submissão. Queimaduras ou gritos falavam de rebeldia, e o destino do acusado era decidido rapidamente. Outra prova era a água fervente. O suspeito era forçado a baixar a mão em um caldeirão de água fervente. Depois, observavam as feridas cicatrizarem. Uma recuperação rápida significava uma bênção de cima, e pus e infecção eram punidos com mais trabalho. Alguns acreditavam que as cicatrizes mostravam uma conexão com a escuridão. Esses métodos tinham mais a ver com o julgamento dos senhores do que com a busca da verdade. Os proprietários acreditavam que Deus determinaria quem estava certo. Mas esses testes não eram usados em todos os lugares. Geralmente, os escravos desobedientes eram simplesmente agarrados e levados para o tronco ou para açoites. As histórias de resistência cresciam como ervas daninhas e tomavam conta de regiões inteiras. Comunidades de escravos fugitivos viviam separadamente, construíam sua própria fé e os senhores temiam perder seu controle. Os quilombolas também não ficavam para trás. Os membros dessas comunidades espalhavam-se pelos vilarejos, carregando ideais de liberdade e resistência. Uma das primeiras pessoas a serem visadas foi documentada. Zeferina viveu no Brasil do século XIX. Ela era uma quilombola que se recusou a renunciar à sua liberdade. Foi capturada, levada para a praça e amarrada a um tronco. A multidão se reuniu ao redor, zumbindo de curiosidade e medo. As chicotadas começaram, e seu corpo desapareceu sob as marcas. Esta foi uma lição para todos que assistiram. A sociedade escravista mostrou que havia apenas uma coisa esperando por pessoas que não seguissem as regras: cenas tristes como essas. Escravos eram punidos por suas palavras e teimosia, o que ia contra a ideia de ordem. Essas execuções faziam parte de um plano. Os senhores entendiam que o medo funcionava melhor que sermões. As pessoas viam o chicote e se perguntavam se valia a pena discutir com aqueles que detinham o poder. Mas a resistência não desapareceu. As pessoas iam para o subsolo, escondendo-se nas montanhas e florestas. Os quilombolas criaram uma rede de comunidades secretas onde seus líderes ensinavam as pessoas a viver sem a opressão. Os escravos fugitivos também resistiam. Suas palavras eram carregadas pelo vento, e as sociedades escravistas eram uma combinação estranha, mas trabalhavam juntas para criar algo novo. O sistema precisava encontrar uma maneira de lidar com a resistência, e este foi o primeiro passo em direção ao que chamamos de aparato repressivo. Após uma longa guerra com os quilombolas, os escravistas decidiram que os castigos não eram suficientes. No século XIX, quando as campanhas contra os quilombos terminaram, os vencedores queriam manter os sobreviventes sob controle. As marcas de ferro se tornaram a primeira parte de seu plano. Foram introduzidas por decisão dos proprietários, que se reuniram para consolidar sua vitória. Os escravos eram forçados a usar duas marcas, eram colocadas uma em seu peito e outra em suas costas. Eram feitas grandes para que ninguém as perdesse na multidão. Eram feitas com ferro em brasa porque deixavam uma cicatriz permanente.
Naquela época, as pessoas evitavam aqueles com tais nomes, pois era visto como um sinal de diferença. A vida com marcas de ferro era um teste de caráter. Eles poderiam ser expulsos da cidade ou terem o trabalho recusado. As crianças jogavam pedras, e seus vizinhos sussurravam pelas costas. A sociedade garantia que as marcas permanecessem visíveis. Se alguém as escondesse ou tentasse removê-las, enfrentaria outra punição, que poderia ser tão extrema quanto ser jogado no tronco. Eles se tornaram uma lição viva para qualquer um que pensasse em se rebelar contra o sistema. A ideia era tão forte que foi posteriormente adotada em outros lugares. As marcas se tornaram um símbolo de como o poder pode humilhar as pessoas, tornando-as alvo para a multidão. O sistema conseguiu o que queria. Escravos ou se submetiam ou desapareciam. A história de João, um escravo brasileiro, mostra como até mesmo os mais resistentes podiam ser quebrados. João vivia no Brasil do século XIX, onde a escravidão florescia. Infelizmente, o sistema não estava muito feliz com sua resistência. No início do século XIX, os senhores de escravos decidiram que não gostavam da rebeldia de João e começaram uma perseguição contra ele. João, um dos líderes de um pequeno quilombo, foi atacado e capturado. Ele estava em uma situação difícil. Foi ameaçado com castigos severos. Governava um pequeno grupo que vivia abertamente. Ele não queria guerra, mas não traiu seus companheiros. A sociedade escravista decidiu quebrar sua vontade e mostrar a todos o que acontece com os líderes de rebeldes. João concordou com a punição para manter a vida. Em um dia quente de verão, ele chegou à encantadora vila de seu nascimento. Teve que tirar os sapatos e caminhar pelas ruas, e as chicotadas deixaram listras vermelhas em suas costas. As pessoas se reuniram ao longo do caminho, observando e sussurrando. Viram seu líder, que os havia governado por anos, sendo derrubado. Capatazes caminhavam com ele, recitavam ordens e garantiam que a punição fosse executada. João apertou os dentes, mas cada golpe o lembrava do preço. Não era apenas humilhação, era a multidão olhando com curiosidade e medo. O caminho do escravo arrastava-se por poeira e lama, e pedras mordiam seus pés. Pés e o sol batendo em sua cabeça. A multidão estava em silêncio, e então começaram a gritar. Alguns o lamentavam, e outros se alegravam com a queda do forte. A sociedade havia alcançado seu objetivo. João ainda estava vivo, mas seu espírito estava abalado. Em 1850, o comércio transatlântico de escravos foi proibido no Brasil, resultado de pressões internacionais, principalmente da Inglaterra. Isso representou um passo importante na luta contra a escravidão, mas o tráfico continuou clandestinamente. Mesmo assim, a escravidão permaneceu legal no país até 1888, quando a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, libertando oficialmente todos os escravos no Brasil. Na América do Norte, a escravidão estava profundamente enraizada no sul dos Estados Unidos. O algodão era o produto principal, e os escravos eram a força de trabalho que o produzia. As plantações do sul dependiam do trabalho escravo para sua prosperidade econômica. A resistência era punida severamente, e os fugitivos eram caçados por homens especializados nessa tarefa. A sociedade escravista norte-americana trouxe ordem ao que costumava ser. Eles queriam criar um espaço onde todos pudessem se sentir à vontade, então criaram um conjunto de diretrizes que se tornaram como uma luz orientadora para eles. Construíram um sistema para guiar gentilmente aqueles que poderiam ter ideias diferentes. Este sistema dependia da ajuda de outros que estavam dispostos a compartilhar suas observações. Um vizinho notava que alguém estava orando baixinho e sussurrava sobre isso para os senhores. A esposa informava sobre seu marido se ele mostrasse compaixão pelos escravos. Você sabe, é interessante como até mesmo as crianças podiam apontar livros estranhos. Elas não percebiam que palavras podiam levar a problemas. Os senhores coletavam esses rumores, assim como uma aranha tece uma rede. Eles não se apressavam em pegar todos de uma vez. Primeiro, verificavam, aprofundavam e procuravam vestígios. A denúncia tornou-se o primeiro fio que levou à captura. Tenho a sensação de que os senhores eram muito bons em detectar rebeldia. Eles tinham esse dom para captar pensamentos e sentimentos, e eram muito bons em ler outras pessoas. Não era como se fossem barulhentos e exuberantes, mas mais como se fossem quietos e pensativos. Os proprietários se sentavam e ficavam confortáveis, colocando chicotes e registros. Faziam perguntas, ouviam respostas e anotavam cada pequena coisa que ouviam.
Podiam perguntar sobre suas crenças, como se acreditava na religião africana ou se participava de rituais. Se parecesse confuso ou não dissesse muito, os senhores tomavam nota. Olhavam de perto para sua vida, hábitos e quaisquer rumores sobre ele. Pensavam que as mentiras se revelavam nas palavras, e faziam perguntas com muita determinação. Os interrogatórios podiam durar horas, e às vezes, por muito tempo, as pessoas eram deixadas sozinhas, mas eventualmente a verdade aparecia. A tortura não era usada com muita frequência naquela época. Os senhores confiavam mais em palavras e ameaças do que na força, embora a força pudesse quebrar qualquer um. Os tribunais eram o último passo no processo. Os proprietários coletavam evidências relacionadas aos escravos. Os senhores realizavam reuniões para discutir assuntos importantes. Essas reuniões não eram apenas sobre executar pessoas rapidamente, eram sobre considerar cuidadosamente cada caso. Os proprietários liam as acusações, consultavam seus livros e conversavam sobre o que fazer com qualquer um que considerassem culpado de rebeldia, fuga ou até mesmo duvidar do que tinham em mente. As sentenças eram diferentes. Alguns eram liberados com um aviso, enquanto outros eram vendidos para o exílio. Mas se a culpa parecesse muito pesada, o caso ia mais longe. Os senhores entregavam o condenado às autoridades seculares, que preparavam o açoite. Eles raramente sujavam as próprias mãos, deixando a execução para outros. Este código mantinha tudo junto. Baseava-se nas regras iniciais, e mais tarde, pessoas como os defensores da escravidão tornaram-nas ainda mais específicas. Eles escreveram livros que se tornaram modelos para senhores, que ensinavam como conduzir interrogatórios, ler denúncias e proferir sentenças. A escravidão nem sempre dependia apenas de palavras. Em meados do século XIX, as sociedades escravistas enfrentavam um novo desafio: os escravos se tornavam mais ardilosos. Escondiam seus pensamentos e interrogatórios sem força, perdendo sua nitidez. A transição para instrumentos de tortura ocorreu quando os países aprovaram leis que permitiam aos proprietários fazer seu trabalho mais livremente. Antes, eles podiam ameaçar as pessoas, mas não as machucavam realmente. Agora, porém, a tortura fazia parte do processo. Mas isso não significava que todo interrogatório terminasse em derramamento de sangue. Os proprietários estavam mais interessados em obter confissões do que cadáveres. Assim, artesãos habilidosos como ferreiros e carpinteiros trabalhavam para tribunais seculares, criando ferramentas para a tortura. Forjavam ferro e trabalhavam madeira para fazer instrumentos de dor. Os escravistas então pegavam essas invenções e as acrescentavam. Tinham suas próprias ideias e as usavam. Esta transição ocorreu porque precisavam fazer outra coisa. Quando palavras e ameaças não eram suficientes, a escravidão usava ferramentas. Essas ferramentas eram dispositivos que quebravam o corpo para quebrar a vontade. O tronco era uma dessas ferramentas. O tronco era um dispositivo de madeira que prendia a perna do tornozelo ao joelho. Os senhores apertavam os parafusos, causando a quebra dos ossos e lesões nos tecidos. O homem gritava de dor. Os senhores esperavam por ele para falar, acreditando que o sofrimento expulsava mentiras. Do lado de fora, outra ferramenta era usada: a roda. Um homem era amarrado a uma grande roda de madeira no círculo que girava sob as mãos do executor. As cordas esticavam o corpo, as articulações torciam, e os músculos eram feridos pela tensão. Este alongamento podia durar horas, até que a vítima finalmente cedesse. Eles ainda usavam um cavalete, com as mãos amarradas às cordas e as pernas pesadas. Imagine-se suspenso no ar com o peso do seu corpo puxando para cima e para baixo, quebrando ossos e danificando tecidos. A dor se torna insuportável, e você sente que não aguenta mais. Era assim que se sentiam as pessoas que eram submetidas a esse castigo cruel e incomum. Armas não eram usadas com tanta frequência quanto poderíamos pensar. Na verdade, eram mais frequentemente usadas como ameaça. Os escravistas mostrariam um tronco ou girariam uma roda na frente dos olhos do suspeito. A visão do ferro e o rangido da madeira eram mais assustadores do que a própria dor. As pessoas ouviam histórias sobre aqueles que tiveram que suportar esta provação. Pernas pareciam amassadas, ou eles eram esticados ao limite. O medo soltava suas línguas, e muitos confessavam sem um único parafuso. Falavam mais rápido do que seu aço. Eles seguravam a arma bem à vista como um lembrete do que aguardava os teimosos. A dor só vinha quando as palavras perdiam seu poder. E as palavras perdiam seu poder com pouca frequência, porque o medo do ferro em si extraía a verdade.
Por que eles caíam nesse sistema? Esta máquina estava no topo da lista. As pessoas achavam que rejeitar os dogmas da escravidão era o pior pecado. Se alguém duvidasse da autoridade dos senhores ou do sistema, poderia ser questionado e punido. Esta era a toxina que envenenava a fé. A blasfêmia também era punível, xingar na casa grande, o que os senhores aprendiam através de informantes de quem é realmente triste que algo tão simples como gritar uma maldição na varanda ou rir durante um sermão pudesse ser considerado evidência de rebeldia. Mesmo uma pequena coisa poderia custar uma vida. A oração errada também estava incluída nesta lista. Uma pessoa podia sussurrar palavras que não eram ensinadas ou pular partes. Vizinhos notavam, denunciavam, e os escravistas decidiam que isso era heresia. Eles procuravam qualquer indício de retirada ou rachadura no comportamento. Os senhores realmente se dedicavam ao seu trabalho. Eles achavam que a rebeldia não era apenas o que você dizia, mas também quando você não dizia nada. Se alguém não dissesse nada durante o interrogatório, significava que era culpado. Mas se falassem demais, então poderiam ser considerados mentirosos. Se alguém dissesse algo que era contra o sistema, poderia ser porque estavam com raiva. Se alguém dissesse a oração errada, poderia ser apenas porque estavam acostumados a dizê-la de maneira diferente. Os escravistas estavam preocupados com pessoas que questionassem o sistema. Eles estavam convencidos de que o rebelde estava espalhando suas crenças como uma praga, e estavam determinados a erradicá-la. Com o passar do tempo, a lista de acusações cresceu. Não era apenas sobre crimes graves, mas também sobre ações aparentemente pequenas, como discutir com o vizinho ou sussurrar no canto. Isso era usado como desculpa para punir pessoas por seus pensamentos, palavras e até por coisas que não haviam feito. Mas se uma pessoa negasse tudo e não se entregasse, às vezes era liberada, o que era uma razão para ele se sentir culpado. Os escravistas às vezes não encontravam evidências, e nesses casos, podiam emitir um aviso e deixá-lo em paz. Mas tais casos eram raros, e é compreensível que temessem falsas acusações. No entanto, havia um paradoxo: os senhores registravam cada grito da vítima. Eles mantinham livros onde entravam tudo. Gemidos sob o tronco esmagando no cavalete e palavras antes do açoite. Seus arquivos cresceram ao longo dos anos, tornando-se mais grossos do que os dos reis. Os senhores registravam cada interrogatório, cada julgamento e cada gota. E isso tornava seus registros mais precisos do que as crônicas do poder secular. Reis perdiam seus papéis em guerras e incêndios, e os escravistas salvavam seus registros. Escreviam nomes, datas e confissões. Cada grito era escrito em pergaminho para que as gerações futuras soubessem como sua mão trabalhava. Isso os deixava orgulhosos. Viam nisso ordem que superava o caos da rebeldia. Zumbi dos Palmares tornou-se um dos mais brilhantes. Este líder quilombola viveu no Brasil. Ele nasceu no Brasil, em uma comunidade de escravos fugidos, mas escolheu o caminho da resistência. Em meados do século XVII, ele se tornou famoso por sua luta contra escravistas no Nordeste do Brasil. Ele era um homem inteligente e de vontade forte. Foi nomeado líder, e sua jornada terminou de forma trágica. Ele estava tão apaixonado por libertar escravos que trabalhou incansavelmente nas cidades de Pernambuco. Era conhecido por sua ferocidade e determinação, e suas palavras tinham um profundo efeito naqueles ao seu redor. Os proprietários de terras, especialmente os senhores de engenho que haviam rejeitado sua autoridade, o viam como uma espécie de inimigo que não mostrava piedade. Sua jornada chegou a um fim infeliz. Ele estava a caminho de uma batalha, mas infelizmente, foi atacado pelas tropas comandadas por bandeirantes. Eles não gostavam dele por suas ações passadas e o atacaram no caminho. Um deles, um homem chamado Domingos Jorge Velho, o capturou após uma emboscada. O golpe partiu sua resistência, e Zumbi caiu. Os atacantes o terminaram com um punhal. O companheiro, um quilombola querido, ficou gravemente ferido. Os assassinos fugiram, mas a notícia de sua morte se espalhou rapidamente. Um ano depois, sua cabeça foi exposta em praça pública, como um aviso para outros escravos rebeldes. Ele era reverenciado como um defensor da liberdade pela qual deu sua vida. Seus captores mais tarde se arrependeram, e alguns decidiram se tornar abolicionistas, mas seus cúmplices foram capturados, julgados e condenados. Infelizmente, foram executados pela roda, quando a multidão se reunia para assistir. Isso mostrou aos escravos que mesmo a morte do líder quilombola não deteria sua luta.
Agora, vamos para os Estados Unidos, onde a escravidão primeiro apareceu nas colônias inglesas. Aqui, cresceu e se espalhou. A luta pelo poder e dinheiro no século XVIII, quando as colônias inglesas na América do Norte se tornaram independentes, foi uma época de sonhos. Eles sonhavam com um país forte onde todos falassem o mesmo idioma e rezassem ao mesmo Deus, mas onde a escravidão continuava sendo a base da economia sulista. Em 1780, os estados do Norte começaram a abolir a escravidão, mas o Sul resistiu. Este foi um tipo diferente de escravidão. Os americanos estavam tão determinados a seguir com seu plano que criaram um grupo especial para ajudá-los. Em 1860, após a eleição de Abraham Lincoln e o início da Guerra Civil, eles desenvolveram completamente este plano. A escravidão nos Estados Unidos foi criada para olhar para pessoas que foram escravizadas, mas levantaram dúvidas. Essas pessoas eram chamadas de problemáticas. Africanos eram algumas das pessoas que foram trazidas à força para as colônias americanas. Eles foram escravizados porque eram vistos como inferiores. A escravidão nos Estados Unidos via essas pessoas como uma propriedade, não como seres humanos. Negros que se tornaram fugitivos podiam secretamente observar o sabá ou cozinhar comida de acordo com tradições africanas, e às vezes buscavam a libertação. No meio de suas práticas espirituais, como sussurrar orações em línguas africanas ou jejuar durante cerimônias, esses povos eram observados por vizinhos, servos e até crianças. A notícia de suas crenças se espalhava rapidamente, e os proprietários ficavam preocupados que esses indivíduos estivessem criando divisão. Apesar de serem escravizados, os proprietários acreditavam que seus corações permaneciam alinhados com aqueles fora da sociedade escravista. É uma ideia realmente interessante, a maneira como os proprietários pensavam sobre isso. Eles sentiam que estava se espalhando pela sociedade como um veneno oculto, e estavam determinados a impedi-lo para que os Estados Unidos pudessem se tornar um grande reino cristão. Os negros, também conhecidos como escravos ou propriedade, eram os que mais sofriam com isso. Após a separação das famílias, muitos deles escolheram ficar juntos. Eles trabalhavam como criados, curandeiros e artesãos. As pessoas invejavam sua inteligência e habilidade. Alguns senhores sussurravam que os escravos realizavam ritos secretos, cantavam à noite ou liam livros proibidos. Evidências nem sempre eram buscadas. Rumores e acusações não comprovadas eram suficientes para iniciar um julgamento. Os quilombolas e fugitivos também enfrentavam desafios. Viviam em vilas e cidades que haviam sido seus lares por gerações. Eram acusados de realizar abluções antes da oração ou preparar pratos de acordo com seus antigos costumes. Os proprietários viam sinais de rebeldia que não se alinhavam com a nova fé, e isso levava a alguma suspeita sobre sua lealdade. Há tantas coisas que as pessoas podiam fazer que poderiam fazer com que evitassem o ícone ou pulassem a missa. Uma mulher cozinhava carne sem gordura, e isso se tornava evidência. Um homem usava roupas limpas no sábado, e os proprietários o arrastavam para interrogatório. Eles cavavam na vida de todos. Ouviam denúncias, verificavam casas e procuravam vestígios. Vecinos se tornavam inimigos. Uma denúncia poderia quebrar uma família. A sociedade queria pureza, e, infelizmente, isso veio a um grande custo. O batismo não os salvava, pelo contrário, os colocava na mira da escravidão para a eternidade. A escravidão nos Estados Unidos era diferente de outras. Servia não apenas à economia, mas também ao poder. Os sulistas viam os escravos como inferiores racialmente. As pessoas de ascendência africana frequentemente ocupavam posições baixas, como trabalhadores de campo, domésticos ou artesãos. Sua força de trabalho atraía os proprietários, que tomavam suas vidas e liberdade para enriquecer o tesouro. Isso tornava a caça por escravos fugitivos lucrativa. Mas a pureza racial não era o único objetivo. A rebeldia também era um alvo. A escravidão nos Estados Unidos também buscava fugitivos, embora não com tanta frequência. A escravidão observava aqueles que rejeitavam abertamente dogmas ou pregavam de outra forma. Mais tarde, abolicionistas que apareceram sob o olhar de Frederick Douglass entraram nos Estados Unidos através de comerciantes e livros, e foram enfrentados com a mesma força. Escritores ou cientistas que duvidavam das verdades da sociedade escravista também se encontravam na rede. Mas os escravos permaneciam a principal presa. Eles eram suspeitos com mais frequência do que não por causa de suas origens. Africanos que foram escravizados tornaram-se bodes expiatórios.
Sua fé era testada pelo chicote, e seus destinos eram quebrados em nome da unidade. A Igreja e a escravidão nos Estados Unidos foi um período difícil na história do país. Eles tiveram que encontrar maneiras de realizar suas execuções. Uma das ferramentas que usavam era o chicote. Esta era uma ferramenta que permitia que eles punissem alguém rapidamente. Era usado amarrando o escravo a um poste, geralmente com as mãos presas acima da cabeça ou ao redor de uma árvore. O executor aplicaria o chicote às costas nuas do punido, deixando marcas profundas. As costas da pessoa ficariam marcadas com um som agudo, e a dor ocorreria quase instantaneamente. O chicote era valorizado por sua eficiência. Era uma maneira rápida de punir alguém, e causava muita dor, o que fazia os proprietários parecerem poderosos. Eles o usaram desde o início da colonização, quando a escravidão estava apenas ganhando força, até a abolição. O fogo era um símbolo de seu poder, e eles o usavam para mostrar o quão fortes eram. Colocavam pessoas em uma caixa com espinhos ao redor, chamada donzela de ferro, mas não sabemos com certeza se realmente a usavam. Era um gabinete alto com espinhos ao redor. As pessoas eram colocadas dentro, a porta era fechada, e os espinhos eram cravados em seus corpos. Historiadores não sabem com que frequência era usado. Os arquivos da escravidão nos Estados Unidos não o mencionam diretamente. Provavelmente ficava em porões para ameaçar pessoas. Era usado para fazer suspeitos confessar. Histórias sobre o gabinete de espinhos se espalharam entre americanos, e as pessoas usavam sua imagem. No século XIX, tornou-se uma lenda, embora haja poucos vestígios exatos. Punições públicas elevavam execuções a um novo nível. A punição pública traduzia-se em um ato de poder, e essas cerimônias reuniam milhares de olhos. Começaram a ser realizadas primeiro em Charleston, pela primeira vez em 1740. No dia marcado, condenados eram levados à praça. Eram colocados nas camisas longas com cruzes vermelhas. E havia chamas, mostrando sua culpa. Proprietários liam sentenças, padres ofereciam orações, e a multidão zumbia de alegria e curiosidade. Então, construíam uma fogueira. Rebeldes eram amarrados a postes, madeira era incendiada, e as chamas os envolviam. A fumaça subia ao céu, e os gritos ressoavam sobre a praça. Duraban horas. Começavam com sermões, continuavam com execuções e terminavam com hinos. Era uma apresentação que ensinava as pessoas pelo nascimento. Os americanos viam nisso a vitória da fé sobre aqueles que se afastaram dela. Os proprietários planejavam Richmond, onde multidões se reuniam. Execuções podiam levar dezenas de vidas em um dia. Em 1831, após a rebelião de Nat Turner, 56 pessoas foram mortas por uma única punição em Southampton. Pessoas vinham pela manhã, traziam comida e assistiam até a noite. Isso fortalecia o poder da sociedade e da coroa. Está claro que a rebeldia não teria chance aos olhos deles. Chicote e punições públicas estavam em times diferentes. O primeiro era um executor quieto, e o segundo era a donzela de ferro, que pode ser um pouco controversa. Ambos contribuían para a sombra de horror que pairaba sobre todos. Essas execuções eram baseadas na ideia de pureza racial. Os americanos a chamavam de diferença racial, que é uma verificação de antecedentes que decidia o destino de uma pessoa. Era uma época realmente difícil. Se você não tivesse sangue puro, não poderia se tornar um membro oficial da sociedade ou se casar com um branco. Tudo isso começou em 1619 na Virgínia. As autoridades locais disseram que africanos não poderiam ocupar cargos, e em 1670, isso se tornou lei em toda a América. As pessoas tinham que trazer papéis que provassem que não tinham ancestrais africanos ou indígenas. Proprietários vasculhavam o passado das pessoas, entrevistavam testemunhas e procuravam falhas. Se suspeitassem da presença de africanos ou indígenas, o caminho estava fechado. Mesmo os netos de pessoas escravizadas enfrentavam desafios. Pureza de sangue era essencial para entrar em ordens como os Quakers, que vieram da Inglaterra, mas também serviram nos Estados Unidos. Era necessário ter um lugar nos tribunais ou tesouro. Famílias prezavam cartas sobre seus ancestrais. Uma falsa acusação poderia destruir tudo. Em 1740, alguém foi julgado em Charleston por documentos falsos. Perderam seu emprego no tesouro e sua família também foi afetada. Esta regra era vista como algo negativo e criava divisão dentro da sociedade. Os brancos estavam orgulhosos de sua herança e suas crenças eram mantidas em segredo.
A escravidão estava observando todos, e criou um país onde o sangue era mais importante que a fé. A escravidão nos Estados Unidos teve um impacto significativo na vida de milhares de pessoas, e suas vítimas frequentemente se tornavam peões no jogo de poder e fé. Uma dessas vítimas foi Antônio, um gentil comerciante de Tallahassee. Em 1855, ele era da família de escravos libertos, cujos ancestrais africanos foram libertados para permanecer nos Estados Unidos após a emancipação de 1780. Antônio vivia uma vida modesta, vendendo têxteis e especiarias no mercado, mas seu passado tornava um alvo. Os vizinhos começaram a sussurrar sobre ele. Notaram que ele nunca comprava carne de porco do açougueiro e que sempre usava uma camisa fresca aos sábados, o que parecia um pouco estranho. Essas pequenas coisas chegaram aos proprietários através de uma denúncia. Um dos vizinhos, cuja loja ficava próxima, disse que Antônio não seguia a religião cristã. Os proprietários iniciaram uma investigação. Invadiram sua casa, reviraram os baús e examinaram a cozinha. Encontraram uma lâmpada de óleo que havia sido acesa na noite de sexta-feira e um pedaço de pano que ele poderia usar para rituais de sábado. Antônio insistiu que era um bom cristão, ia à igreja e adorava a igreja. Mas suas palavras foram abafadas por acusações. Ele foi levado à prisão do tribunal de Tallahassee, onde foi mantido na umidade. Foi interrogado por muito tempo por proprietários que queriam que ele admitisse seus pecados em rituais judaicos secretos. Ele recusou, mas eles continuaram pressionando-o. Até o torturaram com cavalete, e Antônio perdeu, gritando algo que os proprietários pensaram ser uma confissão. O tribunal se reuniu rapidamente, e ele foi acusado de heresia por rezar de maneiras judaicas e rejeitar Cristo. A sentença foi severa. Em 1855, o pobre homem foi amarrado a uma estaca na praça de Tallahassee. Um incêndio eclodiu, e ele tragicamente perdeu a vida na frente de uma multidão que estava apenas olhando atordoada. Sua casa e loja foram confiscadas, deixando sua família sem fundos. Felizmente, os arquivos de Tallahassee preservaram este caso, mostrando como a escravidão poderia ter matado um homem. Elvira, uma parente, sofreu um destino semelhante no mesmo ano. Ela era esposa de um comerciante e mãe de 4 filhos. Ela vivia na mesma bela cidade de Tallahassee. Seu nome surgiu após a execução de Antônio, quando os proprietários decidiram limpar toda a família. Um vizinho que há muito olhava com desconfiança para sua riqueza relatou que Elvira cozinha carne sem porco e canta melodias estranhas semelhantes às que cantava à noite enquanto estava perto da lareira. Os proprietários vieram à sua casa e encontraram um velho livro hebraico escondido em um baú, e continha os restos de seu amado avô. Elvira disse que não sabia nada sobre o livro. Ela disse que era cristã de coração, mas sua voz tremeu, e o tribunal pôde ver que ela era culpada. Levaram-na para a mesma masmorra onde Antônio estava sendo mantido. Tentaram persuadi-la primeiro, e depois tentaram ameaçá-la. Ela esperou até que trouxessem as armas. Então amarraram seus braços e pernas a uma mesa. Seus braços e pernas foram esticados com cordas, e doía. Os proprietários pediram os nomes de outros hereges, mas Elvira não disse nada. Então aumentaram a pressão, mas ela não fez nada de errado. O tribunal se reuniu no mesmo mês. Ela foi acusada de seguir secretamente o rito judaico, cantar músicas proibidas e negar a fé cristã. O veredicto era inevitável. Ao mesmo tempo, a punição pública em 1855, ela foi levada à praça em uma roupa com uma cruz no peito. O fogo a envolveu, e os gritos dos espectadores abafaram os hinos dos padres. A multidão assistia, com o coração partido, enquanto outra vida se dissolvia em fumaça. Seu caso, os arquivos de Tallahassee, assim como Antônio, como exemplo de uma cadeia familiar de suspeita, revelam a essência da escravidão nos Estados Unidos. Antônio e Elvira tornaram-se presas, e ninguém poderia deixar de sentir uma sensação de tristeza e perda. Eles foram acusados de coisas com base em fofocas e inveja, o que é realmente triste. Os tribunais se concentravam em pequenos detalhes para justificar a execução, e a verdade se perdia nas sombras. O medo se espalhou por todos os Estados Unidos, e seus nomes permaneceram em documentos como um aviso para outros. A escravidão tinha que lidar com mentes que empurravam os limites do comportamento humano mais de uma vez. É importante lembrar que muitas pessoas durante o século XIX olhavam para o céu e exploravam os mistérios da natureza, mesmo que a sociedade escravista dissesse que não podiam. Com o passar do tempo e as pessoas se movendo da era obscura para a era da descoberta, havia cada vez mais desacordo sobre ciência e fé.
Um dos exemplos mais famosos disso foi o julgamento de Frederick Douglass. Mas ele não foi a primeira pessoa cujas ideias a sociedade escravista temia. A escravidão estava observando o conhecimento e a alfabetização, vendo-os como uma ameaça à ordem que havia sido construída ao longo dos séculos. Estas histórias mostram que puniam pessoas não tanto por seu conhecimento, mas por sua coragem. O conflito com a escravidão intensificou-se em 1845. Frederick Douglass era um escravo americano famoso por observar as estrelas e escrever. Ele provou que era possível lutar contra o sistema. Você sabia que os negros eram seres humanos iguais? Esta descoberta incrível foi feita por Sojourner Truth, uma abolicionista americana que morreu em 1883. Ela escreveu um livro sobre a liberdade dos escravos, e foi publicado durante sua vida. Felizmente, ela escapou ao Tribunal da Escravidão porque sua obra foi publicada durante sua vida, e ela manteve suas ideias para si. Na época, a sociedade não tocou no livro, mas mais tarde, foi proibido em 1850. Douglass pegou esses pensamentos e correu com eles. Ele entrou em problemas, não por causa da ciência, mas porque era tão ousado. No mesmo dia, em 1845, o dono de escravos disse a ele que não podia defender publicamente o abolicionismo. A sociedade disse que ele era um perigo, e Douglass concordou em ficar quieto, mas simplesmente não conseguiu. Em 1845, ele publicou sua narrativa, uma conversa amigável sobre duas ideias diferentes. O livro falava sobre os pensamentos da escravidão e da liberdade, mostrando que ele acreditava que todos os homens eram iguais. Isso deixou os proprietários com raiva porque era um desafio à sua autoridade. O julgamento começou na primavera de 1845. Douglass foi solicitado a ir para Boston. Ele tinha quase 30 anos, e suas pernas tremiam porque estava tão velho, mas ele foi. A escravidão não o impediu. Seu corpo era sua arma de escolha. Eles decidiram que a prisão domiciliar seria o melhor curso de ação. Ele foi acusado de violar a proibição, o que é realmente lamentável. Douglass explicou que o livro apenas discute teorias e não as impõe, mas os juízes infelizmente fizeram ouvidos moucos. Eles o forçaram a renunciar ao abolicionismo de joelhos e ler que a terra é imóvel. A sentença foi branda. Ele foi enviado sob prisão para uma casa em Rochester, onde viveu até sua fuga em 1847. O livro foi proibido, mas as ideias sobreviveram. Este caso mostrou que a escravidão punia a desobediência, não as estrelas. Também fez as pessoas se preocuparem com o poder da liberdade. As ideias de Nat Turner sobre a liberdade dos escravos foram um exemplo principal. Turner, um escravo e pregador, viveu no final do século XVIII. Ele afirmou que as estrelas contavam uma história de liberdade e que o universo se estende sem fim. Seus pensamentos estavam muito à frente dos de Sojourner Truth e Frederick Douglass, que negavam o centro do mundo. A escravidão o capturou em 1831 na Virgínia, e o julgamento durou uma semana. Ele foi mantido em uma cela e foi solicitado a se retratar. Turner insistiu que a liberdade não discute com Deus, mas a sociedade viu isso como um perigo. Em 1831, ele foi enforcado em Southampton. Os proprietários pensavam que crenças como essas estavam em desacordo com as escrituras e a ordem. Isso também teve um impacto na educação. A sociedade estava preocupada com a conexão entre educação e liberdade. Professores estavam procurando maneiras de ensinar escravos a ler e escrever ou descobrir o segredo da liberdade. Suas escolas escondidas fumegavam e livros queimavam. A escravidão suspeitava de vestígios de revolta. Nos Estados Unidos, tais casos surgiam com menos frequência, mas aconteciam. Em 1835, na Carolina do Norte, um homem foi julgado por ensinar escravos. Ele misturava conhecimentos. Ele era um ávido leitor de velhos manuscritos. Nossos vizinhos diziam que ele elaborava poções e sussurrava feitiços. Os proprietários encontraram desenhos de círculos e notas em latim. Ele foi interrogado e acusado de magia. O tribunal decidiu expulsá-lo. A educação os confundia. Eles confundiam ciência com pecado, vendo uma ameaça onde não havia nenhuma. A escravidão às vezes surpreendia com sua atitude em relação à ciência. Alguns de seus ministros olhavam para o céu e estudavam as estrelas. Uma dessas pessoas incríveis foi Thomas Jefferson, que viveu no final do século XVIII. Ele nasceu em 1743 na Virgínia, e desde muito jovem, teve um profundo interesse em números.
Em 1776, ele se juntou à Revolução Americana, que combinava fé com sede de conhecimento. Jefferson mudou-se para Washington, onde ensinou matemática na Universidade da Virgínia, a principal escola do estado. Ele escreveu livros sobre geometria e astronomia, ensinando mentes jovens a amá-lo, suas obras. Ele foi lido em toda a Europa e se tornou uma ponte entre o velho mundo e novas descobertas. Em 1777, o Congresso pediu a Jefferson para fazer algo muito importante. O calendário juliano, que estava em uso desde a época de César, estava 10 dias atrasado em relação ao equinócio vernal. Isso significava que a igreja estava perdendo seu ritmo. Jefferson decidiu ajudar a consertar isso. Ele coletou dados sobre o movimento do Sol e da Lua e calculou seus caminhos com uma caneta. Régua, seu trabalho durou anos. O calendário foi lançado em 15 de outubro, o que o Congresso anunciou. Para restaurar a precisão da chave, ele removeu 10 dias. Ele também teve a oportunidade de discutir com cientistas que duvidavam de seus cálculos e defendê-los perante a igreja. Seu calendário tornou-se a base que usamos hoje, o que é realmente incrível. Os americanos viram nele o orgulho da ordem, e a escravidão estava em silêncio porque aquela ciência encontrou um lugar dentro de suas paredes. Se não desafiasse, então a fé é uma história completamente diferente. É tudo sobre Henry Glenn Garnet, um abolicionista que teve um debate animado com Frederick Douglass. Tudo isso começou no início do século XIX, quando Douglass estava defendendo o movimento. Agora, Garnet era um cara bastante multifacetado. Ele era tanto um cientista quanto um padre, e nasceu em 1815 em um lugar chamado Maryland. Ele estudou direito e astronomia, e mais tarde, tornou-se um conselheiro da Sociedade Abolicionista. Então, em 1843, ele escreveu uma carta para Douglass que iniciou seu debate amigável. Garnet tinha algumas objeções à liberdade, não com tochas, mas com lógica. Ele argumentou que os escravos não mudam de posição como deveriam se a liberdade se move. Este é o caso, eles o chamaram de paralaxe, e Garnet acreditava que Douglass não havia provado isso. Ele se aprofundou na matemática, apontou fraquezas em cálculos e ofereceu seus próprios cálculos. Douglass respondeu com um tratado defendendo seus números, e a disputa se estendeu por anos. Mas Garnet não era um fanático cego. Ele lia muito e tinha algumas discussões interessantes sobre a física das estrelas. Em 1843, ele escreveu uma carta para Douglass que realmente abriu os olhos das pessoas. Ele compartilhou suas ideias sobre as leis. Quando Douglass foi julgado em 1845, Garnet não estava lá. Mas seus argumentos, que ele havia escrito anos antes, ainda eram ouvidos no tribunal. Ele faleceu em 1882. Os proprietários usaram suas palavras para punir Douglass por quebrar a proibição. Isso mostrou que a escravidão podia estar relacionada à ciência. Era uma chance para Garnet apresentar seu caso. Ele fez um impacto duradouro na astronomia. Mas as suspeitas da escravidão frequentemente lançavam uma sombra sobre as mulheres. Suas vidas tornaram-se fios na complexa teia de seus tribunais, a ordem da fé e da sociedade. As acusações contra elas iam muito além da bruxaria, que mais tarde se tornou um mito alto. Elas eram julgadas por ações que pareciam pequenas, mas a igreja via como perigosas. O conhecimento de ervas medicinais era visto como algo que se enquadrava nesta categoria. Mulheres que entendiam de plantas eram vistas como perigosas. Elas iam aos campos, coletavam ervas, secavam-nas sobre o fogo e preparavam decocções para os doentes. Ajudavam com febres e outras doenças menores, mas os proprietários encontravam vestígios de heresia. Em 1835, um caso foi registrado nos registros do Tribunal de Tallahassee. Uma mulher de Navarra tratava pessoas com camomila e estava misturando as em um caldeirão. Seus vizinhos notaram um cheiro estranho e a rapidez com que seus pacientes estavam se recuperando. Disseram que ela estava murmurando palavras sobre suas poções. Os proprietários encontraram seu caderno com receitas e pensaram que era bruxaria. Interrogaram-na até que ela se rendesse sob pressão e foi queimada na praça. Eles também trouxeram outras acusações estranhas ao tribunal, como maus olhados e avaria. Uma mulher poderia ser acusada apenas por causa de como ela parecia. Em 1832, uma velha em Savannah se viu em circunstâncias bastante problemáticas. Seu vizinho a acusou de lançar um feitiço sobre os frangos, e os proprietários investigaram. Procuraram por quaisquer sinais do diabo em seu corpo, mas tudo que encontraram foi uma cicatriz.
Chamaram-na de selo do diabo, mas ela insistiu que era inocente. No final, o tribunal decidiu que ela era culpada. Colocaram-na no fogo na frente de uma multidão que sussurrava sobre maldições. Até as risadas dos espectadores contribuíram para o drama. Em 1835, uma mulher em Charleston foi condenada por rir no mercado por causa de alguma comida podre. Seus vizinhos disseram que ela não estava rindo da maneira que pensavam que uma cristã deveria rir. Os proprietários pensaram que ela estava zombando deles, e estavam certos. Ela foi julgada e expulsa da cidade, o que deixou sua família sem um ganha-pão. Mas as mulheres sofriam não apenas por suas ações. Sua própria posição na sociedade as tornava presas fáceis. No século XIX, nos Estados Unidos, viúvas e mulheres velhas solitárias eram frequentemente julgadas. Viviam separadamente, o que levava algumas pessoas a espalhar rumores. Em 1845, uma mulher foi julgada em Boston por seu gato que andava nos telhados. Seus vizinhos pensavam que era seu espírito, então o relataram. Os proprietários encontraram agulhas em sua casa e pensaram que eram instrumentos de bruxaria. Interrogaram-na e a baniram da cidade. Isso mostrou como a solidão poderia ser vista como algo suspeito. E em 1848, em Albany, uma mulher foi esticada no cavalete por associação com demônios. Os demônios. Seu corpo foi arqueado até que ela confessasse. Isso mostrou que punições permaneciam comuns, mas as mulheres eram julgadas com mais frequência por seu papel na família ou vila. Teorias também adicionaram combustível a essas perseguições. Uma delas afirmava que uma mulher muito bonita poderia ser perigosa. No Tratado sobre o Mal, escrito em 1701, dizia-se que o diabo seduz através da aparência da pele de uma mulher. Eles escreveram que a beleza é uma armadilha que leva os homens para longe de Deus. Os proprietários se apoderaram dessas palavras. Em 1851, em Charleston, uma mulher foi julgada por seu rosto. Ela se destacava com olhos e cabelos que confundiam os vizinhos. O padre relatou que sua aparência era obra de Satanás. Interrogaram-na e encontraram uma verruga em suas costas, chamando-a de sinal do diabo. O tribunal decidiu sussurrar sobre seus encantos. Outra teoria afirmava que ser muito inteligente também era heresia. Mulheres que liam livros em vez de orações causavam alarme. Em 1848, uma viúva da família de escravos libertos foi julgada em Baltimore. Ela era uma pessoa profundamente espiritual. Mantinha as obras de Ralph Waldo Emerson em casa e teria discussões animadas sobre fé com os convidados. Um vizinho relatou que ela estava falando sobre escrituras e não orando. Os proprietários encontraram suas anotações onde ela escrevia seus pensamentos. Ela foi acusada de heresia por colocar a razão antes da igreja. O julgamento durou meses. Ela foi exilada da cidade, e livros foram queimados em frente à sua casa. A escravidão em toda a América usava instrumentos de tortura contra as mulheres. Uma dessas ferramentas era um trono de ferro cravejado de espinhos que mordiam o corpo. Uma mulher era colocada nele e amarrada ao trono com cintos para que se sentasse imóvel. Os espinhos picavam sua pele, e cada respiração piorava a dor. Às vezes, uma cadeira era colocada sobre um fogo, queimando metal até que o calor queimasse sua força. Em 1848, na Virgínia, uma mulher foi amarrada a tal cadeira por bruxaria. Seu nome era Maria, e seus vizinhos relataram que a viram com ervas, e então as vacas pararam de alimentar. Ela gritou até sua voz desaparecer, e os executores esperaram por uma confissão. Em Richmond, onde os julgamentos de bruxas enfureciam, esta cadeira tornou-se um símbolo de horror. Outra arma era o afogamento. Uma mulher era jogada no rio. Ela tinha as mãos e os pés amarrados com cordas. As pessoas pensavam que a água rejeitava a bruxa porque a água aceitava espíritos malignos. Se a mulher emergisse, significava que ela era culpada. Se afundasse, era visto como um sinal de sua inocência. Mas isso não fazia sentido porque a mulher já havia se afogado. Em 1835, na Carolina do Sul, em Charleston, uma mulher foi acusada de estragar a colheita. Seu nome era Jane, e ela vivia sozinha, tecendo cestas. Vizinhos sussurravam que seu olhar secava os campos. Ela foi jogada no rio com uma pedra em volta do pescoço. A água se fechou sobre ela, e infelizmente, ela se afogou. O tribunal a considerou inocente, mas era tarde demais. As pessoas assistiam da costa e sussurravam sobre maldições.
Em 1845, na Geórgia, uma mulher chamada Agnes Sampson também foi julgada. Ela foi culpada pelas tempestades que afundaram os navios. Ela emergiu, e esta sentença foi comovente. Ela foi arrastada para fora e queimada. Isso mostrou como tais julgamentos poderiam ser horríveis, transformando a vida em um jogo mortal. Em 1835, nos Estados Unidos, uma mulher foi acusada de ser uma bruxa. Anne Whitley, conhecida como Old Shattuck, foi julgada na Carolina do Norte. Era uma mulher idosa com um rosto cheio de rugas e olhos que assustavam a vila. Ela vivia em uma pequena cabana, tecendo cestas e secando ervas para seus vizinhos. Mas seus problemas começaram com inveja. Uma mulher cujo filho estava doente relatou ver Anne à noite pelo rio onde ela estava. Outro vizinho cantava sob o luar e acrescentou que após suas músicas, o leite azedava e as galinhas paravam de pôr ovos. Rumores cresciam como ervas daninhas. Logo, a vila estava zumbindo sobre sua beleza em sua juventude, que ela supostamente seduzia homens. Em 1840, ela foi capturada por proprietários e revistada. A cabana encontrou ervas secas e uma boneca feita de trapos chamada Diabo. Ela foi arrastada para interrogatório, e seus ombros foram esticados para fora de suas articulações. Incapaz de suportar a dor, ela confessou. O julgamento foi realizado no mesmo dia. Em 1840, ela foi enforcada em uma colina com outros. A multidão assistiu enquanto a corda acabava com sua vida. E a inveja de um vizinho tornou-se sua ruína. Agora, estamos chegando ao fim da escravidão, quando sua cortina escura começou a cair sob a pressão de mentes ousadas e novos tempos. O século XIX foi seu último ato, quando o iluminismo extinguiu os fogos da América, que haviam queimado por séculos, foram finalmente apagados pela luz da razão. A escravidão, que havia mantido o continente sob controle por tanto tempo, lentamente desapareceu, deixando apenas uma lembrança fraca de seu passado. O século XIX trouxe consigo uma brisa fresca de mudança, e a escravidão começou a perder seu forte domínio. Nos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln, que havia subido ao trono desde meados do século, foi inspirado pelo espírito da liberdade. O abolicionismo estava cheio de sonhos de progresso, e ele viu os tribunais como um fardo antigo. Ele decidiu reduzir um pouco seu poder, e as execuções praticamente se tornaram coisa do passado. Interrogatórios tornaram-se mais uma formalidade. No Brasil, a princesa Isabel, que era como a mão direita do imperador Dom Pedro II, foi ainda mais longe. Ela tornou suas ações dependentes de sua palavra. Esses governantes não apenas quebraram a escravidão com um golpe. Eles gradualmente apagaram seu fogo, deixando os canhões juntarem poeira em alguns porões esquecidos. Mas a verdadeira tempestade foi levantada por aqueles que escreveram e falaram. Frederick Douglass, o abolicionista americano, tornou-se seu pior inimigo. Em seu livro Narrativa da Vida de Frederick Douglass, ele zombou de seus tribunais, mostrando como eram absurdos olhando para a história da escravidão americana. Ele falou por Dred Scott, um escravo que foi executado em Saint Louis por tentar obter sua liberdade, a quem queriam converter em propriedade. Douglass provou que Dred Scott era inocente, e ele foi absolvido póstumamente. Isso tornou-se uma vitória da razão sobre a fé cega. Ele escreveu cartas. Ele falou e disse que a escravidão era loucura, e causou muito sofrimento na América. Suas palavras se espalharam pelo continente, fazendo as pessoas questionarem as coisas. Henry David Thoreau foi outra voz da razão em desobediência civil. Ele queria tribunais baseados na lógica em vez da superstição. Ele criticou o poder que era baseado no medo, e seu livro tornou-se um guia para aqueles que queriam fazer mudanças. Ralph Waldo Emerson, com a filosofia transcendentalista, foi ainda mais fundo. Ele coletou conhecimento que substituiu os velhos medos nos quais a escravidão se baseava. Esses três, Douglass, Thoreau e Emerson, eram como luzes orientadoras que nos mostravam o caminho para uma nova compreensão. Suas ideias ressoaram com estudantes, governantes e até padres, que começaram a questionar crenças há muito mantidas. Nos Estados Unidos, Harriet Tubman tornou-se um exemplo vivo de resistência. Esta reformadora sonhava com progresso, lia livros proibidos e falava de liberdade. Em 1850, a escravidão a perseguiu por essas visões e a aprisionou em uma mansão, mas ela não cedeu. 4 anos depois, ela fugiu para o Canadá, onde viveu até sua morte no início do século XX. No século seguinte, ela escreveu e argumentou enquanto permanecia em Boston.
Ao mesmo tempo, Sojourner-Truth não apenas restringiu a escravidão, ela cuidadosamente arrancou seus dentes, proibindo-a de agir sem seu consentimento. Isso a transformou de um tribunal formidável em uma sombra sob a coroa. Na Europa, Victor Hugo, que governava desde 1850, também foi contra os antigos costumes. Ele suavizou seus métodos, removendo os mais perigosos, interrogatórios brutais e tribunais menos sangrentos. Esses passos dentro e fora da igreja extinguiram seu poder, deixando, e com ele, os ecos de seu antigo horror. E, é claro, a Guerra Civil Americana. Foi o que finalmente pôs fim à escravidão. Entrou nos Estados Unidos com seu exército e, em 1863, fechou os últimos tribunais. Lincoln viu a escravidão como uma estrutura velha e atrapalhadora que estava no caminho de sua nova América. Ele dispersou seus juízes e depositou seus papéis em arquivos. No Brasil, ele também deixou sua marca subjugando a igreja à sua vontade e despindo-a de seu antigo poder. O movimento abolicionista veio antes dele, com seu grito de liberdade. Eles já haviam preparado o terreno, eliminando o medo que existia há séculos. Fogo na Alemanha. O que Frederico o Grande governou? A Prússia não gostava de superstição e construiu um mundo onde a razão era mais importante do que acreditar em demônios. Suas terras tornaram-se um lugar seguro para aqueles que escaparam dos velhos tribunais. Na Áustria, José II parou os julgamentos de bruxas, dizendo que eram uma desgraça da Era da Luz. Esses governantes, cada um à sua maneira, ajudaram a tornar a escravidão uma coisa do passado. O iluminismo fez as pessoas terem menos medo de bruxas. O que aconteceu? No final do século, essas histórias haviam se tornado contos reconfortantes. Vamos ver como seus acordes finais soaram no Brasil, Espanha e Portugal, onde mesmo ao pôr do sol, havia vestígios de luta e teimosia. No Brasil, que era parte do Império Português naquela época, a escravidão na década de 1880 ainda estava tentando manter as pessoas na linha. Mas sua voz era um pouco ridícula, e ainda era um pouco engraçada, e ainda era um pouco engraçada. Aqui, os demônios não eram mais tão ameaçadores. Ler Joaquim Nabuco, este rebelde francês cujos livros marcaram a escravidão como uma relíquia da escuridão, tornou-se uma ameaça não à fé, mas à política. Vamos olhar para um dos muitos casos. Em 1880, na cidade do Rio de Janeiro, um jovem escrivão chamado José do Patrocínio foi capturado. Ele era um padre, mas discutia com amigos sobre liberdade. Foi relatado que ele elogiava ideias que minavam a coroa e a igreja. Quando os proprietários revistaram sua casa, encontraram um livro com passagens sublinhadas sobre razão e tolerância. Ele foi julgado não por heresia no sentido antigo, mas por ideias políticas que cheiravam a revolução. Eles o repreenderam, forçaram-no a se arrepender e o proibiram de ler textos perigosos. Mas Patrocínio não cedeu. Mais tarde, ele se tornou um dos líderes da Guerra de Independência do Brasil, que começou em 1822. Este julgamento mostrou como a escravidão se agarrava ao poder, mas não podia mais deter as faíscas dos tempos modernos que não estavam mais sendo extintas. O último ato da escravidão no Brasil ocorreu em 1888, marcando o eco final daquela era. Na cidade do Recife, um gentil professor chamado Tobias Barreto foi levado a julgamento. Ele era um homem simples que ensinava crianças a ler. Em suas aulas, ele falava sobre razão, não sobre Deus. Os vizinhos sussurravam que ele era um ateu que negava a igreja e suas leis. A escravidão, embora enfraquecida, ainda respirava. Eles foram capturados e interrogados no antigo salão, onde a poeira cobria as paredes de pedra. Ele manteve sua posição, recusando-se a se curvar às suas palavras, e isso deixou os juízes irritados. Eles o acusaram de ateísmo e blasfêmia, o que na época era como um eco do passado. A punição foi severa. Ele foi enforcado na praça diante de uma multidão que assistia em silêncio. Esta foi a última execução da escravidão brasileira, seu acorde final. O imperador Dom Pedro II, que governava na época, apoiou este tribunal, mas o mundo estava mudando. Alguns anos depois, em 1889, a escravidão foi oficialmente fechada, e sua voz desapareceu para sempre. Você pode imaginar como foi ser o último cuja vida terminou em sua sombra? Deve ter sido tão triste ser o último em uma era que havia chegado ao fim. A escravidão também deixou uma marca, mesmo após a morte de suas vítimas. Na década de 1850 em Lisboa, uma mulher morreu em sua aldeia onde costurava roupas e criava filhos. Durante sua vida, ela não foi tocada, mas após sua morte em 1856, vizinhos começaram a sussurrar.
Eles lembraram que ela cantava músicas estranhas, não ia à igreja e mantinha livros antigos. Sua família ficou sob suspeita. O filho tornou-se médico, e a filha escapou para um francês que lia textos proibidos. A escravidão decidiu puni-lo através de sua mãe. Em 1856, seu túmulo foi aberto, seus ossos foram desenterrados e queimados na praça. Era um ritual para envergonhar a família e mostrar que nem mesmo a morte o salvaria de seu julgamento. A multidão assistiu enquanto as chamas devoravam os restos, e seus filhos ficaram de lado, rangendo os dentes. Em Portugal, o declínio da escravidão é revelado. No Brasil, ela tentou encontrar livros que trouxessem liberdade, mas não conseguiu quebrar o espírito daqueles que os lia na Espanha. Sua última execução foi um triste lembrete do passado que morreu na nova era. Em Portugal, ela até mesmo espancou os mortos, mas não conseguiu manter os vivos. O iluminismo, com suas ideias de razão, por aqueles que a levaram ao esquecimento. A Era da Luz, a Era do Fogo, foi suplantada, e a escravidão tornou-se uma coisa do passado, como um conto de fadas antigo que não assusta mais. Obrigado por estar conosco nesta jornada pela história da escravidão, desde seus inícios sombrios até seu fim silencioso. Novos encontros virão em breve. Nos últimos 50 anos de sua existência, a escravidão foi gradualmente desafiada e derrotada. Em 1833, o Reino Unido aboliu a escravidão em todo o seu império. Esta ação teve um efeito dominó, forçando outras nações a reconsiderar suas próprias políticas. A França seguiu o exemplo em 1848. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil, de 1861 a 1865, resultou na proclamação de emancipação e, posteriormente, na 13ª Emenda à Constituição, que aboliu formalmente a escravidão em 1865. No Brasil, a abolição gradual começou com a Lei do Ventre Livre, 1871, que libertou todos os filhos de escravos nascidos após sua promulgação, seguida pela Lei dos Sexagenários, 1885, que libertou escravos com mais de 60 anos. Finalmente, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, aboliu completamente a escravidão, tornando o Brasil o último país ocidental a fazê-lo. A escravidão deixou cicatrizes profundas nas sociedades onde existiu. A discriminação racial, a desigualdade econômica e a injustiça social continuaram muito depois de sua abolição formal. Nos Estados Unidos, a Era da Reconstrução, de 1865 a 1877, viu tentativas de integrar os ex-escravos na sociedade, mas estas foram seguidas pelas leis Jim Crow e pela segregação racial que duraram até a década de 1960. No Brasil, a abolição não foi acompanhada por políticas para integrar os ex-escravos na sociedade, resultando em desigualdades duradouras. As histórias de resistência contra a escravidão são tão antigas quanto a própria instituição. Os africanos resistiam de várias formas: fugas, rebeliões, sabotagens, preservação de sua cultura e formação de quilombos. Estas comunidades de escravos fugitivos existiram em todo o continente americano, com Palmares no Brasil sendo um dos maiores e mais duradouros. Nos Estados Unidos, a Underground Railroad ajudou milhares de escravos a escapar para estados livres ou para o Canadá. Líderes como Zumbi dos Palmares no Brasil, Nat Turner, Frederick Douglass e Harriet Tubman nos Estados Unidos, e Toussaint Louverture no Haiti inspiraram e lideraram seus povos na luta pela liberdade. A Revolução Haitiana, de 1791 a 1804, resultou na primeira república negra independente do mundo e teve um impacto profundo, demonstrando a determinação dos escravizados em conquistar sua liberdade. O legado da escravidão continua a influenciar nossas sociedades contemporâneas. A luta pela igualdade racial e justiça social, iniciada durante a escravidão, continua até hoje. Movimentos como os direitos civis nos Estados Unidos e a consciência negra no Brasil são descendentes diretos da resistência à escravidão. A compreensão histórica da escravidão evoluiu significativamente. Inicialmente vista como uma instituição peculiar ou um mal necessário, hoje é universalmente reconhecida como um crime contra a humanidade. Memoriais, museus e programas educacionais trabalham para preservar esta história e garantir que suas lições não sejam esquecidas. Em 2001, a Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, África do Sul, declarou a escravidão transatlântica como um crime contra a humanidade. Esta declaração reflete um consenso global sobre a natureza moralmente repugnante da escravidão e a necessidade de confrontar seu legado. A escravidão moderna continua a existir sob várias formas: tráfico humano, trabalho forçado, servidão por dívida e casamento forçado. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas vivam em alguma forma de escravidão moderna hoje.
Organizações internacionais, governos e ONGs trabalham para combater estas práticas. Ao lembrarmos da escravidão histórica, também devemos permanecer vigilantes contra suas manifestações contemporâneas. A história nos ensina que a liberdade é um direito humano fundamental que deve ser protegido para todos, independentemente de raça, nacionalidade ou circunstância. O estudo da escravidão não é apenas sobre o passado, é sobre compreender como sociedades inteiras podem normalizar a desumanização e a exploração. Esta compreensão é essencial para construir um futuro onde tais atrocidades não possam mais ocorrer. Como o escritor William Faulkner observou, o passado nunca está morto. Nem mesmo é passado. A abolição da escravidão representa um dos maiores avanços morais na história humana. É um testemunho da capacidade das sociedades de reconhecer erros morais e corrigi-los, mesmo quando profundamente enraizados em suas estruturas econômicas e sociais. Este legado de progresso moral continua a inspirar aqueles que lutam contra a injustiça hoje. As algemas que uma vez aprisionaram milhões foram quebradas, mas as cicatrizes permanecem. Somente através da compreensão honesta deste passado doloroso podemos esperar curar completamente estas feridas e realizar a promessa de liberdade e igualdade para todos. Ao refletirmos sobre esta história sombria, lembramos não apenas do sofrimento dos escravizados, mas também de sua coragem, resistência e determinação inabalável de serem livres. Seu legado vive na contínua luta pela dignidade humana e justiça social. E assim concluímos nossa jornada pela história da escravidão, uma instituição que representou o pior da humanidade, mas cuja abolição reflete nossa capacidade de crescimento moral e progresso social. Que as lições desta história nunca sejam esquecidas, e que a luta pela liberdade e igualdade continue a inspirar gerações futuras. Boa noite, e até o próximo programa História para Dormir.